Olha, e para falar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e tirar todas as dúvidas sobre a doença, aqui com a gente no telão, o médico urologista Gustavo Galvão. Doutor Gustavo, bom dia, seja bem-vindo, obrigada pela presença aqui logo cedinho com a gente. Vamos começar explicando para o telespectador que está em casa o que é o câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata, ele é uma neoplasia maligna que acomete a glândula prostática, que é um órgão exclusivamente masculino. Doutor, quais são os primeiros sintomas? A gente viu que o entrevistado aí, o nosso personagem, ele é bem esclarecido, ele já enfrentou o problema, ele meio que já deu uma síntese aí de quais são os sintomas, né? Eu queria que o senhor, como especialista, reforçasse para as pessoas quais são esses sintomas e, claro, que geralmente não se pode nem esperar os sintomas aparecerem, né? Isso. O câncer de próstata, inicialmente, ele pode até ser assintomático, quando não há sinal algum da doença. Mas, em algumas situações, ele pode cursar com obstrução do trato urinário, como, por exemplo, o jato urinário mais fraco, esvaziamento incompleto da bexiga, ou, por exemplo, aumento da frequência urinária. E, em situações mais agressivas e mais avançadas, até obstruções importantes, como insuficiência renal, dores ósseas, metástases e até mesmo fraturas ósseas. Doutor, como é que o câncer acontece? Existe alguma predisposição? Como as pessoas podem se precaver quanto a isso? Isso. Na verdade, há um desequilíbrio genético nas células da glândula que, por algum motivo, começa a se proliferar. E ele pode ficar contido na próstata ou então crescer para órgãos vizinhos, como, por exemplo, o reto, a bexiga e, em algumas situações, órgãos mais distantes, como órgãos linfáticos, ossos, fígado, pulmão. Existem fatores de risco para isso e o principal é a idade e a história familiar positiva com parentes em primeiro grau, pai ou irmãos com câncer de próstata. Os exames de sangue, o conhecido PSA, que a gente costuma fazer quando faz um acompanhamento da saúde, né, rotineiro, e também a ultrassom de abdômen total. Esses exames, eles são eficientes para detectar o câncer de próstata ou não, doutor? Só o toque mesmo é o mais eficiente? Não, isso tudo é uma complementação. É importante, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que após os 50 anos, todo homem procure urologista para fazer esse rastreamento. Com o exame de sangue, como você falou, o exame de PSA, o exame de toque retal, que se complementa a esse PSA, e algum exame de imagem. O inicial seria o ultrassom, como você falou, mas a gente pode também lançar mão de ressonância magnética ou tomografias, para então melhorar esse rastreamento e o diagnóstico da doença. Doutor Gustavo, existe alguma forma em que o câncer afeta a fertilidade do homem? Sim, pode existir sim. Como a glândula prostática ela é responsável pela produção dos líquidos e dos nutrientes necessários para carregar os espermatozoides em direção ao óvulo da mulher para fecundá-la, se o paciente ele tem uma doença neoplásica na próstata e vai precisar de um tratamento, essa fertilidade vai ser afetada. E aí ele precisará, posteriormente, de alguma técnica de reprodução assistida para eventuais gravidezes da parceira, ou então, previamente ao tratamento do câncer, ele precisa congelar esses espermatozoides para depois engravidar a sua parceira. O tratamento inicial, quando detectado muito cedo o câncer, o tumor, ele pode ser feito só com remédios, com medicamentos, ou é necessário, de fato, a cirurgia, logo ali no início, para eliminar de vez o tumor? Sim, isso vai depender muito do estágio que essa doença for descoberta e das características e classificação daquele tumor de cada indivíduo. Isso é muito particular. Então, a cirurgia ainda é o carro-chefe do tratamento do câncer de próstata e, algumas vezes, até o único tratamento e até mesmo curativo. Mas, claro, em situações mais avançadas, em que o tumor seja mais agressivo, a gente precisa, às vezes, além da cirurgia, uma complementação terapêutica, como radioterapia, medicamentos à base de bloqueadores hormonais, quimioterápicos. A gente consegue perceber hoje, doutor, que muitos homens eles não procuram um médico por preconceito, por achar que ir a um urologista poderá, de alguma forma, afetar a masculinidade deles.
O que o senhor acha sobre isso? O senhor ainda vê muitos pacientes com esse estigma? Sim, nós vemos muitos pacientes com esse estigma, mas o que eu diria para todos eles é o seguinte, que não deixe o preconceito tomar conta desse pensamento. Ele não tenha também medo do diagnóstico da doença, porque o exame de toque ele é rápido, ele é incômodo, mas ele não causa dor. Ele é feito com anestesia local e ele não vai afetar masculinidade alguma. Então, o importante é que, se a gente descobre precocemente o câncer de próstata, a gente tem uma chance de até 90% de cura desse paciente. Então, é importantíssima essa prevenção. É importante que você procure seu urologista. Então fica aí essa mensagem, doutor, muito importante, porque ainda há esse preconceito mesmo, esse medo. Veja, e tem gente que espera muito, eu tenho 45 anos, eu tenho 50, eu não vou fazer, não tenho necessidade e não estou sentindo nada. E aí, quando chegar lá aos 55, 60 anos eu faço. Isso é um erro tremendo, não é? Tem que ir logo ali a partir dos 45 anos, é o ideal, né? Isso. A partir dos 50, obrigatoriamente, digamos assim, mas se você tem algum fator de risco, principalmente seu pai ou seu irmão, que tenha tido neoplasia de próstata, adiante essa idade para 45 e vá ao urologista. Doutor, a gente tem um número de casos oncológicos aqui nesse sentido em Alagoas? Aumentou, diminuiu? As pessoas aqui, os homens aqui de Alagoas, eles estão se conscientizando mais? O que o senhor acha? Tem como dar um panorama sobre o assunto? O que a gente viu aqui é que esse ano de 2020 ficou bastante difícil dessas estatísticas serem dadas pelas secretarias por conta da pandemia. O que a gente nota, a SBU, ela fez um panorama e ele viu que 50% dos homens deixaram de ir ao urologista. E isso daí tem atraso no diagnóstico. A gente nota também, a ponto de ambulatórios em geral, que houve um aumento do distanciamento entre o diagnóstico, o início dos sintomas, e o diagnóstico histológico, que é justamente a biópsia da próstata. E isso pode vir a acarretar futuramente algum tipo de dano àquele paciente. Doutor, a gente queria agradecer a sua presença aqui no Bom Dia Alagoas, agradecer todos os esclarecimentos e o alerta também, né? Não é só porque é novembro que a gente faz esse alerta, mas fica aí o recado e a mensagem para o ano inteiro. Obrigada. Eu que agradeço, tenham todos um bom dia. Muito obrigado, doutor, que os homens aí de meia idade, que eles se conscientizem, né? Vamos nessa. Muito obrigado, boa semana aí para o senhor, bom trabalho, viu? Boa semana para você também.